Bom dia, tudo bem? Vamos lá dar início a mais uma aula, né? Vamos dar continuidade, na verdade, é o que a gente já vem trabalhando todos esses dias. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a aula 33, tá? Mudando de assunto agora um pouco, nós tínhamos visto nas últimas aulas sobre a condução da seiva, né, no corpo dos vegetais. Hoje a gente vai ver uma coisa bastante fácil, tá? Que são, né, os biomas terrestres. De uma forma geral, todo bioma pode ser classificado, obviamente, como terrestre ou aquático. Os aquáticos são os mares, os rios e etc., lagoas e tal. E os terrestres têm uma variedade um pouquinho maior, tá? De uma forma geral, a gente pode dizer que existem 8 biomas do tipo terrestre. Por exemplo, os biomas brasileiros, todos eles serão exemplos de biomas mundiais, tá? Tipo assim, eu vou citar um exemplo. Existe a floresta amazônica. A floresta amazônica ela é um exemplo de uma floresta tropical pluvial. O bioma da Amazônia também é um exemplo de floresta tropical pluvial. Os pampas são exemplos de campos, né? Campos temperados. Então, existem vários biomas, mas todos eles, dependendo do padrão de características, serão classificados como um bioma específico. Tipo, as araucárias, né? É um bioma de uma floresta temperada. Então, assim, cada bioma brasileiro é um exemplar de um bioma mundial. Igual se eu pensar em deserto eu posso falar o deserto do Saara, o deserto do Atacama, até mesmo as geleiras, né, o Polo Sul e o Polo Norte são desertos, porque deserto, a definição de deserto seria escassez de água, e nos polos tem escassez de água porque a água virou gelo devido ao frio. Pouca chuva, não chove praticamente lá no deserto porque não dá tempo da água derreter, né, para evaporar, para formar nuvem, tá, e fazer o ciclo da água. Baixa biodiversidade, tem muita baixa a biodiversidade dos desertos gelados, né, no Polo Sul e Polo Norte é bem baixa, né, porque poucos animais conseguem se adaptar a esse padrão tão baixo de temperatura. Então, deserto, esquece essa ideia que deserto é só calor, tá? Então, vamos lá, vou falar um pouco sobre os biomas mundiais. Primeiramente, antes de falar especificamente de cada um, eu gostaria de falar sobre o que define um bioma. Tipo, o que define um bioma, basicamente? Tem alguns fatores que são os fatores preponderantes para estabelecer um bioma, como, por exemplo, a quantidade de água, né? Porque quanto mais água disponível, vai haver mais animais, vai haver mais plantas, e aí havendo mais plantas, vai haver mais animais ainda. A quantidade de energia, porque o animal, os seres daquele bioma vão depender da energia para se alimentarem, para permanecerem naquele bioma, né? O clima também, obviamente, né? Então, acho que basicamente as três coisas, a quantidade de energia, a quantidade de água e o clima. E o clima e a quantidade de água vai ser meio relativo, né? Porque, tipo, quanto a quantidade de água vai depender muito de ter um clima ameno. Porque se o clima for muito frio, não vai ter pouca água, porque ela vai congelar. Se for muito calor, vai ter pouca água, porque ela pode evaporar, né? Então, a quantidade de água, o clima e a quantidade de energia são os fatores que estabelecem basicamente aí como será aquele bioma, tá bom? Então vamos falar um pouco de cada bioma. A tundra é o bioma, tirando os desertos, né, os polos, mais frios que tem, porque eles ficam no topo do globo terrestre, né? Eles ficam no hemisfério norte, lá em cima. Tanto que você vê que cada bioma vai descendo, conforme eu for falando. A tundra, como ela fica muito no alto, né, muito próximo ao polo, ela é muito fria. E aí ela tem um fenômeno que é chamado de permafrost. Permafrost é perma de permanente, frost de tipo gelo, de frio e tal. Porque isso indica que não existe água na tundra, porque o solo e o subsolo ficam constantemente congelados. Então o permafrost é um fenômeno onde o solo e o subsolo ficam constantemente congelados. Eles estando congelados, obviamente a vegetação vai ser muito escassa. O que vai ter de vegetal ali? Gramíneas, né? Vegetais bem baixa, musgos, líquens,
poucos vegetais presentes nessa área e, consequentemente, pouca energia, porque os vegetais são os produtores da energia, né? Os animais que tem lá são a maioria herbívoros, tá? Tem tipo alce, esses animais padrão. Aí vai ter alguns ursos que vão ser os predadores desses animais. Tem rena também nessa região. Chove pouco lá, obviamente pelo frio, que não dá conta de evaporar água, tá? Outro bioma é a taiga. A taiga fica situada também no hemisfério norte, tá? Esse bioma é caracterizado pelo fato de ter as coníferas, que são aquelas árvores em forma de cone, tipo essa aqui, ó. Isso é uma conífera, também é uma árvore de Natal praticamente. Ela tem um formato meio que parece um cone, olha aí, ó. Tá? A taiga se caracteriza por ter esse padrão de vegetação, tá bom? Também tem lá lince, lobo, raposa, e chove pouco também lá, tá? Só no verão praticamente acaba chovendo. As florestas temperadas. Essas florestas temperadas são aquelas florestas que temperada tem a ver com temperatura, né? Óbvio, tipo mudança de temperatura. Essas florestas, ela tem bem estabelecidas 4 estações do ano. Fica mais ou menos um pouco abaixo do hemisfério norte. Nem tão no hemisfério norte, mas também não chega no Equador ainda. Fica entre o Equador e o hemisfério norte, tá? Entre a faixa do Equador e o hemisfério norte. Fica tipo um pouco mais acima do meio da Terra, tá? Indo para o norte. E lá, a principal característica é que tipo, as 4 estações são bem visíveis, né? Então, tipo assim, no inverno lá é muito frio e seco. No verão é muito calor. Na primavera é muito chuvoso. No outono também é mais seco. Então, tipo, é temperado porque as temperaturas mudam no decorrer das 4 estações do ano. Ela não tem um padrão de característica como, por exemplo, a tundra e a taiga, que elas são sempre frias, tá? Então, acaba chovendo bastante até lá. No inverno também acaba chovendo um pouco além do que geralmente se chove no normal. No verão é quente, então ela acaba tendo uma biodiversidade maior. Como ela tem calor, né, não é mais só tão frio, ela começa a ter bastante inseto, porque nesses anteriores, taiga e tundra, não tem muito inseto, porque inseto é pouco resistente ao calor, né? Vai ter na tundra e na taiga mais aves, poucas, mas vai ter algumas, e mamífero, porque são animais endotérmicos, são aqueles animais que eles conseguem conter a temperatura corporal. Réptil e lagarto depende do calor do ambiente. Como a tundra e a taiga não tem muito calor, consequentemente não tem muitos animais desse padrão nesse bioma, tá? Na floresta temperada já vai passar a ter, ok? Temos também abaixo agora, na linha do Equador, o bioma que encontramos bastante exemplares no Brasil, como a Amazônia e a Mata Atlântica, conforme eu citei, que são as florestas tropicais pluviais. Esses biomas são os biomas que armazenam quase que 90% dos rios presentes na Terra. Por que isso? Porque esses biomas eles têm como característica principal o fato de que eles são extremamente chuvosos. Praticamente todos os dias chove nesses biomas. Então, se você ir lá na Amazônia, chove todo dia. Se você vai na floresta, na Mata Atlântica, que é a serra das praias, na praia sempre tem neblina, sempre está aquele tempo meio úmido, porque chove todos os dias lá. Pelo fato principal de que tem muita árvore nesses biomas. Muita árvore, tem muita transpiração vegetal, muita água evaporando, que também tem muitos rios. Consequentemente, formam-se muitas nuvens e chove muito. Aí choveu, evaporou, subiu, chove. Então é meio que o ciclo da água rolando o tempo inteiro ali. Então chove quase que diariamente nesses lugares. Como tem grande variedade de vegetais, tem grande variedade de consumidores primários e, consequentemente, de secundários. Então esses biomas são praticamente os biomas que apresentam a maior biodiversidade da Terra, tá? A maior biodiversidade que nós conhecemos está presente nesses biomas, tá bom? Outro exemplo aqui, os campos temperados. Campos, tipo campo, você imagina o quê? Um local com uma vegetação baixa, né? Então, tem 2 tipos de campos, os tropicais e os temperados. Os temperados são os mais frios, tipo os pampas, no Rio Grande do Sul. É um exemplo de campos temperados. Tem a pradaria também. Tá? Não pá. Pradaria, os campos prados. São lugares que no verão é muito quente e no inverno é muito frio. Tipo, se você pegar no Brasil, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que tem esse tipo de bioma, que são os pampas, são os locais que têm as temperaturas mais baixas, né, do nosso país. E esses campos temperados, eles estão um pouco acima do Equador e um pouco abaixo do Equador.
Então eles estão entre o hemisfério norte e o trópico do Equador e também estão entre o hemisfério sul e o trópico do Equador. Inclusive, no Brasil, o Rio Grande do Sul é o único estado que está naquela... Se você pensar em zonas climáticas, lembra? Tipo zona tropical, zona temperada, tal. Então, o Rio Grande do Sul é o único estado que tem regiões que não são consideradas de clima tropical, porque já estão abaixo da faixa climática caracterizada como tropical. E o outro exemplo de campo, além do temperado, que é esse que eu citei, que no inverno é muito frio e no calor é quente, com vegetação verde, tipo os pampas, temos também os campos temperados, que são aqueles campos que são frios, porém também podem ser quentes e até contendo chuvas, que é o exemplo a savana africana, que é onde tem na África, lá onde vivem leões, elefantes, girafas. Outro exemplo de campo temperado, o Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro, a Caatinga, são campos temperados. São biomas que apresentam uma seca muito grande. Inclusive, nesses biomas podem até rolar queimadas naturais. Tipo, tá muito seco há muito tempo, cai um raio ali, queima tudo. Naturalmente, esse bioma tende a sofrer queimadas. Não é só queimadas por intervenção humana, tipo queimada criminosa. Tem queimada natural também, tá bom? E aí temos como exemplo as savanas africanas, Caatinga brasileira, Cerrado brasileiro, tá? Outro exemplo aqui de biomas, os bosques de arbustos. São aqueles lugares onde tem muita vegetação seca. Tipo, você vê as árvores, mas todas elas peladas, né? Sem flores. É chamado de chaparral também esse bioma. Ele é muito presente na África do Sul, no Chile e nos Estados Unidos, tá? Eles têm uma chuva no inverno, o inverno chove mais pouco e o verão é muito, muito seco, sem chuva nenhuma. Por isso que as árvores ficam tão secas no verão, porque como não chove, as folhas vão caindo, essa árvore vai se desidratando e aí ela fica totalmente lisa, sem folha. Aí no inverno, como volta a chover, ela volta a ter folhas novamente, tá bom? E os desertos, conforme eu citei. Deserto é uma temperatura alta ou baixa, né? Uma temperatura extrema o tempo inteiro. Quase que não chove, ou porque é muito quente, ou porque é muito frio. Então, ou a água é gelo, ou a água é vapor. Não dá conta de rolar chuva. Como a temperatura é extrema, a biodiversidade lá é extremamente baixa, né? Porque são poucos animais que se adaptam ao extremo calor ou ao extremo frio, tá? Então, você vai ter lá, por exemplo, no deserto, algumas serpentes, no caso do deserto frio, roedores, camelo, desculpa, esse que eu falei no deserto quente, tá? E no deserto frio você vai ter ursos, pinguins, poucos animais. E para finalizar, o último bioma aí, as montanhas, que é chamado de tundra alpina. São os locais mais altos do planeta e, consequentemente, mais frios e mais secos, com ar extremamente rarefeito, baixa quantidade de oxigênio. A temperatura média é frio o ano inteiro lá, tipo, sempre abaixo de zero. Tem como, por exemplo, o Himalaia, o Everest, montanhas rochosas, tá? Os Alpes suíços, por exemplo. Poucos animais aguentam viver lá devido à condição totalmente escassa, extrema, tá? Então tem esquilo, tem alguns alces, roedores, algumas cabras que suportam esse padrão de condição, com baixa oxigenação e temperatura fria, tá bom? Tem uma tabelinha aqui, ó, na página 22 e 23, onde você consegue dar uma olhada para resolver os exercícios. E aí façam, por favor, os exercícios das páginas 22, 23 e 24, tá bom? Para que a gente possa estar dando continuidade na próxima aula, vendo já um outro assunto, ok? Fiquem em paz aí.